Olá, tudo bem? Sou o professor Maurício de Menezes, professor de História, essa disciplina sensacional. Na aula de hoje nós iremos falar sobre a origem da humanidade, de onde nós vimos, para onde nós vamos, quem somos nós, é o que nós iremos ver na aula de hoje. A imagem inicial é uma imagem mostrando a criação de Deus, é uma imagem de Michelangelo do Renascimento cultural, que demonstra Deus criando Adão, que nós iremos ver futuramente. Pois bem, agora vamos de fato saber qual foi os principais objetivos dessa aula. Confira comigo nos próximos slides. Iremos identificar as teorias sobre o surgimento do homem e suas relações com o meio ambiente na pré-história. O objetivo 2, iremos conhecer as hipóteses, isto é, explicações sobre o povoamento da América. Terceiro objetivo, iremos avaliar aspectos que refletem a cultura brasileira atualmente e que são heranças e costumes indígenas. E o quarto objetivo, iremos entender o processo de sedentarismo, analisando as características dos caçadores-coletores, agricultores e povos dos sambaquis. Esses são os principais objetivos. Qual é, então, de fato, a origem do homem? Existem duas principais explicações, explicando como o ser humano chegou aqui na Terra. A primeira é a criacionista. Você pode verificar no slide, nós temos aí duas imagens. A imagem onde tem Adão e Eva, sobre a criação, a teoria criacionista, e do outro lado nós temos a evolução, teoria chamada de evolucionismo, que nós iremos ver mais à frente. Bem, vamos fazer um comparativo sobre as duas principais teorias, criacionismo e evolucionismo. Podemos visualizar neste slide um quadro comparativo entre as ideias criacionistas e as ideias do evolucionismo. A teoria criacionista, a teoria principal é sobre a criação de Deus. O evolucionismo, a teoria é da evolução das espécies. A base do criacionismo é a Bíblia, a fé, a religião, é Deus. E a base do evolucionismo é a ciência, vazamento científico. O autor do criacionismo, Deus, considerado como criador de todas as coisas. E o autor do evolucionismo é o naturalista Charles Darwin, que inclusive veio ao Brasil 2 vezes nos seus estudos e pesquisas sobre as espécies. No criacionismo, os primeiros humanos, Adão e Eva, e eles foram criados no Jardim do Éden. E no evolucionismo, os primeiros humanos eram os primatas que habitavam a África, os australopitecos, e Lucy é o achado arqueológico mais antigo que se tem notícia da humanidade que foi encontrado na África. E o que diz as teorias? A teoria criacionista diz que é uma teoria baseada no livro de Gênesis da Bíblia, segundo a qual o mundo foi criado por Deus a partir do nada. No princípio criou Deus os céus e a terra, e todas as coisas foram feitas por ele. Gênesis 1:1. E o evolucionismo diz que ele afirma que os seres vivos passaram por constantes transformações, prega a evolução das espécies ao longo do tempo. Portanto, meus queridos alunos, as principais teorias é a criacionista e a evolucionista. Uma com base na religião, nas crenças religiosas, e outra com base nos experimentos, com base na ciência. Bem, e quais as teorias agora, as explicações sobre a chegada dos primeiros humanos à América? É muito importante nós percebermos que quando os portugueses chegaram em Pindorama, que o Brasil era chamado de Pindorama pelos povos indígenas, quando os portugueses chegaram aqui em abril de 1500, Pindorama já era habitado por diversas populações indígenas. Quando Cristóvão Colombo, este italiano, navegando pela Espanha, chega na América Central, a região da América Central e América do Norte, também já era povoada por milhões de povos indígenas. Só que eu pergunto para você, como será que esses humanos, esses indígenas, estavam aqui? Como eles chegaram na América? Acompanhe comigo nesse slide as principais explicações ou teorias da chegada dos humanos à América. Nós temos a teoria 1,
É a teoria chamada teoria asiática, onde os humanos, eles eram nômades, andavam atrás de caça, coletando pequenos roedores, animais, raízes. Eles andavam geralmente fugindo do frio em busca de água para um clima mais ameno, mais quente. Eles surgem na África, eles acabam subindo na Europa, chegam na Ásia, eles atravessam o Estreito de Bering. Eles atravessam, essa imagem a seguir mostra o Estreito de Bering, né, que é separado por 85 quilômetros, né, entre o continente asiático e o continente americano. Portanto, eles acabam migrando, passam pela última era glacial, essa região do Estreito de Bering acabou congelando e por isso que foi possível que esses humanos passassem da Ásia para a América. E da América eles se espalharam. Isso aconteceu provavelmente pelos estudos arqueológicos 50 mil anos aproximadamente, ou seja, há muito tempo. A segunda teoria, como vocês podem visualizar no mapa, é a teoria polinésia, malaio-polinésia. Essa teoria diz que os humanos, nós iremos ver no próximo slide, teoria malaio-polinésia, afirma que, defende a ideia de que diversas tribos, diversos povos primitivos teriam utilizado canoas primitivas e, em ilhas, acabavam sendo levados pela correnteza, pelo vento, pela maré, em diversas ilhas que existem na região da Oceania, da Polinésia, até chegar na América do Sul. E aí eles acabaram se espalhando por todo o continente. E esta teoria, pelos estudos que foram feitos, aconteceu aproximadamente há 7, 8, 9 mil anos atrás. Então, as duas teorias sobre a explicação dos humanos na América, teoria asiática e a teoria polinésia, ou malaio-polinésia. Bem, os povos que habitavam a América eram diversas comunidades, diversos povos, não eram todos iguais. Existiam os caçadores-coletores, existiam os povos do litoral, chamados também de sambaquis. Haviam aqueles ceramistas também, nós iremos, chamados de agricultores, iremos verificar as características dessas três principais formas de povos indígenas que habitavam o nosso continente. Os povos caçadores e coletores, as principais informações, ocupavam grande parte do território brasileiro há aproximadamente 50 mil anos. A sua alimentação consistia em peixes, carne da caça e frutos silvestres. Eles utilizaram na caça o arco e flechas e instrumentos de pedra para facilitar no seu dia a dia, para plantar, para caçar. E outra informação muito importante, eles viviam nas florestas, em lugares abertos ou em cavernas, onde deixaram vestígios históricos, a arte rupestre retratando a caça, a dança, a guerra, entre outros. Portanto, esse item último é muito importante, que demonstra a riqueza que eles deixaram nos sítios arqueológicos, nas cavernas onde eles habitavam. Nós temos na próxima imagem uma pintura rupestre. É uma pintura, uma imagem feita com gordura, com sangue, que esses povos primitivos faziam geralmente nas cavernas, retratando o seu dia a dia, retratando a caça, retratando a crença, diversas informações riquíssimas sobre os povos pré-históricos que habitavam o Brasil e o mundo. Inclusive, essa imagem que vocês estão vendo é uma imagem que está assim no Brasil, no estado do Piauí, no Parque Nacional Serra da Capivara, que inclusive é o parque que tem a maior quantidade de pinturas rupestres no mundo. Ele está aqui no nosso país. Então, esses povos que habitavam essas regiões, que eram os que faziam as inscrições rupestres, eles eram caçadores e coletores e eles não tinham lugar fixo para morar. Eles andavam se mudando constantemente. As pessoas que se mudavam constantemente na época pré-histórica, nós chamamos de nômades. Eles praticavam nomadismo, eles estavam sempre em um lugar diferente. Nós podemos ver na imagem uma grande classificação separando os povos nômades dos povos sedentários. E essa imagem reflete o nosso dia. Temos um homem aí de mudança. Ele vai para algum lugar em busca de emprego, possivelmente, em busca de uma vida melhor, talvez fugindo da seca, ou em busca de um emprego. É por esse motivo que hoje as pessoas geralmente começam a se mudar. E
Na outra imagem, nós podemos ver um rapaz assistindo, sentado bem confortável no seu sofá. Muito embora a realidade hoje em dia não é apenas televisão, é a TV e também o celular. Muitas pessoas hoje em dia ficam sedentárias. O sedentarismo hoje são pessoas que não praticam atividade física. Ainda bem que vocês, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, não são sedentárias, praticam sempre atividades físicas. É o que eu espero. Então, na pré-história, os povos nômades eram aqueles que não tinham residência fixa. Já os sedentários eram os que possuíam moradia fixa. Aí eu pergunto para vocês, o que tornou o homem pré-histórico sedentário? Simples. Duas coisas foram fundamentais para que esses povos passassem a ter moradia fixa. Foi a domesticação de animais e também o domínio da agricultura. Bem, a domesticação de animais, ela servia principalmente para que os animais, falo cachorro, ajudasse durante a caça, ajudasse a vigiar, guardar o rebanho de ovelhas, por exemplo. Então os animais eles eram domesticados também para serem comidos, com certeza, e também para ajudar na caça e na fiscalização do rebanho. Além da domesticação dos animais, o homem ele aprende a plantar. E agora, com o domínio da agricultura, ele pode sim ir caçar, ele pode ir em busca de água, em busca de peixes, mas ele vai voltar. Volta porque ele plantou e ele quer colher, ele quer comer o fruto do que ele plantou. Portanto, a agricultura foi preponderante, foi de fundamental importância para que os homens pré-históricos tivessem moradia fixa. Tudo bem que era moradia nas cavernas, mas não deixava de ser a moradia desses povos pré-históricos. A segunda característica dos povos pré-históricos que habitavam o Brasil eram os povos do litoral, também chamados de povos dos sambaquis. E os sambaquis nada mais era do que amontoados de conchas, onde as populações indígenas que habitavam o litoral acabavam acumulando restos de comida, conchas. A palavra sambaquis é a palavra tupi-guarani que significa amontoado de conchas. E essas conchas eram restos de peixes, moluscos, dentre outras comidas, alimentos que eles utilizavam no dia a dia. Além desses alimentos, eles também, com o tempo, começaram a ser uma espécie de cemitério. Isto mesmo, guardavam, enterravam os mortos e, com o tempo, historiadores, já na nossa era, acabaram fazendo essas grandes descobertas nesses sambaquis, de corpos humanos, restos de povos que habitaram na pré-história. Inclusive, nessa imagem, retrata um museu a céu aberto de um sambaqui, onde existe um fóssil de um humano que habitou o estado de Santa Catarina na época pré-histórica. E as principais localizações dos povos dos sambaquis é do Espírito Santo até o Rio Grande do Sul. Nós podemos ver mais informações no próximo vídeo sobre os povos dos sambaquis ou povos do litoral. Acompanhe comigo no próximo vídeo. Tudo indica que os povos que habitaram o litoral do Brasil antes dos tupis viviam do mar e da pesca. Eram os homens dos sambaquis que ocuparam a nossa costa durante alguns milhares de anos. Sambaqui vem do tupi tamba, que quer dizer concha, e que quer dizer monte, amontoado. Alguns dos montes de conchas construídos por esses povos chegam a medir 800 metros de comprimento e 30 metros de altura. A análise de crânios e esqueletos mostra que o povo dos sambaquis era de baixa estatura, cerca de 1,60 m para os homens e 1,50 m para as mulheres. Nos diferentes sítios arqueológicos em que são encontrados, os fósseis indicam estágios culturais variados. No Rio Grande do Sul, por exemplo, foram encontradas esculturas em pedra muito refinadas, o que não se vê em Santos. Ao longo da história, parte dos sambaquis foi submersa e parte foi destruída pelos primeiros colonizadores para fabricar argamassas e cal. Ainda hoje é possível encontrar esse material nas paredes de antigos edifícios de Santos. Na região, há remanescentes de 16 sambaquis. Acredita-se que seus povos tenham sido exterminados ou aculturados pelos tupis cerca de 1000 anos atrás. Pois bem, nesse vídeo que vocês acabaram de ver,
nós conseguimos identificar as principais características dos povos que habitavam o litoral, principalmente do Espírito Santo até o sul do nosso país. Existia também no Nordeste, mas essa cultura é forte principalmente no Espírito Santo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e também no Paraná. Os povos agricultores, que é a terceira característica dos povos pré-históricos que habitavam o Brasil. Nós temos aqui diversas características, diversos itens que eles utilizavam quando habitavam a região, diversas regiões do Brasil. O primeiro item é, eles habitavam em várias regiões do nosso país, do norte a sul do nosso Brasil. Eles moravam em cabanas ou também em casas subterrâneas. Eles usavam corantes, usavam remédios naturais e também utilizavam em praticamente muitas coisas do seu dia a dia a cerâmica, que era feita com barro. E eles plantavam milho, eles cultivavam também o feijão, o amendoim e a famosa mandioca, que é um dos principais itens da culinária indígena no nosso país. Os principais povos agricultores do Espírito Santo, diga-se de passagem, são chamadas de tradições de povos Aratu, tradições Tupi-Guarani e tradição Una. Pois bem, a principal marca desses povos, como eu falei, era o uso da cerâmica, diferente dos povos caçadores e coletores, que não utilizavam a cerâmica. Diferente também dos povos do litoral, do Sambaqui, que não utilizavam a cerâmica. Já os povos agricultores, sim, eles utilizavam a cerâmica para armazenar água, para guardar também alimentos e principalmente como se fosse um caixão. Isso mesmo, a função principal das urnas funerárias era guardar o corpo do indígena, né, do ser que havia morrido. Inclusive, sempre que alguma prefeitura, alguma obra, alguma empresa de construção civil vai construir algum prédio, alguma obra, quando começam as escavações, sempre acontece de que algumas dessas escavações encontram achados arqueológicos, porque o Brasil era habitado por diversos povos e os ceramistas estavam nesses diversos lugares. Por exemplo, aí na região norte do nosso estado, na região norte do Espírito Santo, em São Mateus, um abraço aos alunos de São Mateus, existe um museu municipal, e nesse museu municipal existe, por exemplo, uma urna funerária que foi encontrada no meio da rua durante uma obra de escavação. Essa urna funerária tinha ossos, né, de povos, de um homem ou mulher que estava naquela região, que foi enterrado no chão, dentro dessa urna. E arqueólogos foram chamados para investigar, para estudar, para analisar as peças e acabaram chegando à conclusão de que foram povos que habitaram a região de São Mateus, no norte do nosso estado do Espírito Santo. No sul do estado também sempre são encontrados achados arqueológicos e os povos ceramistas, eles guardavam os corpos dos mortos dentro desses objetos. Bem, nós temos aqui agora alguns acervos arqueológicos capixaba. Vamos verificar no próximo slide as principais informações que nós temos armazenados nos museus, catalogados em vários arquivos do nosso estado. Do acervo pré-histórico nós temos objetos confeccionados em pedra, como lâminas de machados, lascas de pedras, usadas como raspadores, como facas, perfuradores e também utilizado como alisadores e também como a mão do pilão. Acervo em cerâmica, nós temos vasilhame utilitário de diversas formas, urnas funerárias e também temos cachimbos, isso mesmo, cachimbos de cerâmica. Em osso, nós temos ponta de projétil, adornos labiais, temos contas de colar, temos dente de mamíferos perfuradores para colar, temos também perfuradores e agulhas. Olha que interessante, agulhas feitas em ossos. E por fim, de conchas, nós temos raspadores, placas de colar, contas perfuradoras de colar, facas, recipientes de alimentação e candeeiro. Portanto, nós podemos observar no slide anterior a riqueza arqueológica do nosso estado. Os arqueólogos, eles desempenham um papel importantíssimo de compreensão, de estudo, de verificação dos povos que habitaram no passado onde nós moramos hoje. Pois bem, nós temos a cultura indígena muito rica no nosso estado e no nosso país. Os indígenas que habitavam Pindorama, os indígenas que habitavam o Brasil, nós temos uma grande herança cultural, nós temos também
um termo chamado de índio indígena, que nós iremos ver qual é as diferenças, antropofagia e canibalismo, o genocídio e também a organização em papéis sociais. Bem, herança cultural. O que é uma herança? Heranças são objetos, conhecimentos deixados por povos que viveram no passado. Então, herança cultural são objetos, conhecimento, práticas deixadas por povos que habitaram o passado, a nossa região. A herança cultural, o legado cultural indígena é riquíssimo no nosso estado e no nosso país. Podemos destacar vocabulário, hábitos de higiene, alimentação, práticas do dia a dia, festas, enfim, uma infinidade de itens que nós utilizamos no nosso cotidiano. Vou dar um exemplo. Várias palavras. Palavras como Camburi, Guarapari, Ibiraçu. Nós temos várias outras cidades também que são palavras de origem indígena. Nós temos nomes de frutas, nomes de animais que também são palavras indígenas, muriçoca, abacaxi, maracujá, diversas palavras do nosso dia a dia, é o vocabulário indígena. Nós temos também práticas de higiene, por exemplo, tomar banho todos os dias. Nós, brasileiros, utilizamos nessa prática como algo normal. E isto também é uma herança indígena. Os povos portugueses, os europeus, por exemplo, eles não tinham essa prática de tomar banho todos os dias. Eles estranharam os povos indígenas tomar banho todos os dias. Essa prática é uma prática que herdamos dos povos indígenas. A depilação, as danças, por exemplo, muitas danças, manifestações culturais, objetos do dia a dia, como adornos, como pulseira, como vários colares, também tem muito a ver da cultura indígena. Culinária, essa parte é uma parte deliciosa. A culinária, inclusive capixaba, ela é forte em elementos culturais indígenas, como a moqueca capixaba. Por falar nisso, deu até fome. É uma herança forte indígena, inclusive que é feita, a diferença da moqueca capixaba, que é tão boa quanto a moqueca baiana, a diferença que a capixaba ela é feita nas panelas de barro e não vai o azeite de dendê. Essa é a principal diferença. A moqueca baiana, que também é muito boa, vai azeite de dendê, né, na sua composição e não é necessariamente feita em panelas de barro. Já a moqueca capixaba, sim, é feita em panelas de barro, que existe uma tradição forte aqui na Grande Vitória das mulheres que fazem, né, que praticam essa prática artesanal de fazer, de construir essas panelas de barro. Você, acredito, deve ter na sua casa ou na casa de sua avó uma panela de barro. Então, a culinária, vocabulário, práticas de higiene, várias festas do nosso calendário, sim, é de origem indígena. Além da herança cultural, nós temos o termo indígena e índio, que não é a mesma coisa. Isso mesmo. Índio é o nome genérico, foi o nome dado por Cristóvão Colombo assim que ele chega à América. Cristóvão Colombo, que navegou e chegou na América Central, em 1492, ele queria chegar nas Índias para adquirir especiarias e ele estava crente que tinha chegado na Índia. E as pessoas que moravam na Índia naquela época eram chamados de índios. Por esse motivo que Cristóvão Colombo chama os habitantes da América de índios. E o termo indígena é uma palavra que significa nativo, é o nome mais coerente, é o nome correto para denominar as populações indígenas que habitavam o nosso continente e o nosso país. Então não é índio, o nome correto é indígena, que significa nativo, é tupi, guarani, é o nome daquele grupo étnico, daquele grupo indígena. Antropofagia e canibalismo. Será que é a mesma coisa? Claro que não. E a antropofagia e o canibalismo não era uma prática de todas as populações indígenas. Apenas alguns poucos grupos no Brasil pré-histórico praticavam a antropofagia ou o canibalismo, que são coisas bem diferentes. Bem, canibalismo é comer carne de humanos, simplesmente para matar fome, porque eu matei, você é meu inimigo e eu vou comer a sua carne porque eu estou com fome, para que a nossa cultura, para que o nosso grupo não morra de fome. Então, canibalismo é comer por comer carne da mesma etnia. E a antropofagia, ela é diferente porque as pessoas comem sim da mesma etnia, da mesma raça, humanos. Porém, eu só como em um ritual religioso onde eu vou adquirir as características de que eu estou comendo, de que eu estou devorando
Ora, eu capturei um grupo indígena, um inimigo, e este indígena que foi capturado, se porventura ele demonstrar medo, ele começar a chorar, eu não quero morrer, não. Se ele demonstrar essa fraqueza, os grupos indígenas que iriam comer este inimigo, vai liberar, não vai comer, porque para as etnias antropofágicas, eu só vou comer aquele que eu quero adquirir as características, as qualidades de guerreiro, de forte, de inteligente. E se ele demonstrar fraqueza, e se eu devorá-lo, se eu comer este inimigo que mostrou fraqueza, eu também vou ficar semelhante a ele, com esta fraqueza, com medo. Então, mas geralmente quem era capturado não tinha medo da morte. Para o indígena capturado, era um orgulho eu morrer, porque fazia parte do ritual religioso dos povos indígenas da época do Brasil colonial e também do Brasil pré-histórico. Bem, genocídio. O que é genocídio e choque cultural? Genocídio é a grande quantidade de grupos indígenas que morreram em contato com os europeus, por diversos fatores, por doenças trazidas pelos europeus, como a varíola, o sarampo, como a gripe. As doenças que os europeus tinham na Europa, o sistema imunológico já tinha anticorpos para resistir àquela doença. Porém, os povos indígenas, o sistema imunológico não tinha adquirido a proteção necessária e milhões acabaram morrendo. Outro fator que fez com que os europeus tivessem uma supremacia diante dos indígenas eram as armas. Isso mesmo, as armas dos europeus bem mais potentes do que as armas das populações indígenas. Enfim, vários fatores fizeram com que aproximadamente 70 milhões, eu falei 70 milhões de povos indígenas na América acabassem morrendo durante o contato com o homem branco. O maior genocídio da história da humanidade. E o choque cultural foi o encontro das culturas, onde houve um estranhamento de várias práticas religiosas, práticas culturais, a forma de lidar com a natureza, a forma de fazer comida, enfim, o choque cultural fez com que tivesse de início esse estranhamento de culturas totalmente diferentes, cultura europeia e cultura indígena. E eles, de início, tiveram um encontro amistoso, realizaram trocas comerciais chamadas de escambo. Eram trocas em que o indígena providenciava alimentação, toras, de pau-brasil, em troca de bugigangas como tesoura, como pente-espelho, como anzol. Era troca sem usar moeda, chamamos de escambo. Os dois lados estavam ganhando nessa troca. Não pense você que o indígena estava tomando prejuízo. Claro que não. Para o indígena, para a cultura indígena, os objetos adquiridos com os europeus valiam uma fortuna. Assim como para os europeus, as toras de pau-brasil valia também uma fortuna. Então, ambas as culturas saíam ganhando nessa troca comercial chamada de escambo. Bem, e nós temos, para finalizar, a organização e os papéis sociais das comunidades indígenas. Eles são todos iguais? Com certeza não. As populações indígenas que habitam, inclusive, há sim ainda no nosso município de Aracruz, é o único grupo, as únicas comunidades indígenas remanescentes, Tupi-Guarani. Eles, no passado e no presente, existiam diversas funções sociais. Existiam as funções das mulheres na comunidade e as funções dos homens. Geralmente os homens é quem vai caçar, vai na guerra, é quem pesca, é quem prepara o terreno para novas plantações, essa prática chamada de coivara. E as mulheres são responsáveis pela plantação. Muito bem, as mulheres é que têm a principal função de plantar, de colher, cuidar das crianças. E existe também o cacique, que é o líder militar, e tem o pajé, que é o curandeiro, o líder religioso, o guia espiritual, é quem entende das ervas, dos chás, é quem tem contato com os espíritos para que possa, sim, fazer com que o mal, a doença, vá embora daquele que está acometido dessa enfermidade. Essa prática nós chamamos de pagelança. Essas são as principais organizações sociais dos grupos indígenas. E não existia classes sociais. Eles viviam em comunidade. Tudo que era adquirido na caça, na pesca, na plantação, era dividido de igual modo para todos que habitavam naquela comunidade indígena.
E o último slide, nós temos aqui uma imagem de grupos indígenas que ainda vivem, né, que moram, que residem na cidade de Aracruz. Nós temos 9 comunidades indígenas. São Caieiras Velha, Boa Esperança, que é Tecoaporã, temos Irajá, temos também a comunidade de Comboios, temos o Pau-Brasil, Piraquiaçu, que significa peixe grande, Três Palmeiras, né, que é Boapi, Pindô. Então, essas 9 comunidades indígenas, elas ainda vivem na região de Aracruz. E Aracruz, como nós podemos ver no slide, é o único município capixaba que possui índios aldeados no estado do Espírito Santo, com 2 etnias, a Tupiniquim e a Guarani. Inclusive, existem vários eventos em que as pessoas acabam comparecendo, existem festividades, eles tentam manter a cultura viva mesmo em pleno século XXI. Com certeza, o indígena, ele tem que ter as tecnologias da nossa era, ele tem que ter cada vez mais internet, tem que ter acesso aos meios de comunicação, aparelhos na smartphone, carros. Com certeza, nós não podemos ter um preconceito com relação aos povos indígenas. Tem pessoas que pensam que os grupos indígenas, eles têm que ficar parados no tempo. Claro que não, ele está no século XXI e ele tem direito, acesso a todos os meios que todo mundo tem acesso na nossa era, na era digital. Portanto, esta foi uma aula sobre a origem da humanidade, dos povos que chegaram na América, das culturas indígenas que habitavam o nosso estado do Espírito Santo. Espero que você tenha anotado as informações, tenha compreendido, tenha gostado e aproveitado muito essa aula. Um grande abraço e nos vemos num próximo encontro. Tchau!